Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Aqui é o professor Imael e essa é a nossa terceira videoaula de Biologia do terceiro bimestre. Bom pessoal, hoje a gente vai continuar estudando o conteúdo do reino Plantae e os conteúdos de Botânica. Hoje a gente vai falar de Morfologia Vegetal, que basicamente é o estudo das formas das raízes, dos caules, dos frutos e de alguns outros órgãos vegetais. Importante a gente saber, galera, que nem todas as plantas são iguais. E elas são diferentes exatamente dependendo da função que cada órgão vai ter no corpo dela. Por essa razão, hoje a gente vai entender exatamente quais são os tipos diferentes que a gente pode encontrar de formatos desses órgãos. Sendo que hoje a gente começa a nossa aula falando sobre raízes. Raízes, pessoal, como a gente falou na aula anterior, elas são estruturas que têm a função básica de trabalhar com a absorção de água e com a sustentação do vegetal, sendo que ela tem a função secundária de permitir que a planta fique fixada ao solo e também possa fazer reserva de energia. A gente sabe que existem dois tipos principais de formatos de raízes quando elas estão enterradas na terra, dependendo do vegetal. A gente tem plantas que têm uma raiz que a gente chama de pivotante, que é aquele modelo que a gente falou na aula anterior, de uma raiz com um eixo principal e a partir do qual a gente tem raízes secundárias, que é muito característica das eudicotiledôneas. Assim como a gente tem as raízes fasciculadas, que são aquelas raízes que não têm o eixo central, mas formam uma espécie de cabeleira embaixo da terra, que é característica das monocotiledôneas. Só que além desses dois tipos que a gente já mencionou, galera, existem outras raízes com outras funções, como é o caso, por exemplo, das raízes adventícias, característica, por exemplo, no caso dos bambus, onde vai ter raízes se desenvolvendo a partir do meio do caule e que vão partir em direção ao solo para auxiliar na maior absorção de água. A gente tem também raízes que a gente chama de tuberosas, que são raízes que têm a capacidade de armazenar amido, que é um tipo de tecido de reserva de armazenamento energético que a planta pode precisar. As raízes tuberosas, elas são caracterizadas porque elas podem ser utilizadas inclusive no meio da nossa dieta, como é o caso, por exemplo, da cenoura, da beterraba, dos nabos, dos rabanetes e até mesmo da mandioca, que nada mais são do que raízes que acumulam amido e tecido de armazenamento energético para ela. A gente tem também algumas raízes que são adaptadas para auxiliar a planta a se manter de pé. A gente tem, por exemplo, as raízes suportes, que são muito características em algumas árvores de ambientes que têm um solo muito mole. As raízes, elas vão partir também no meio do caule, geralmente são raízes bem lenhosas que podem até ser confundidas com caule, que vão ajudar no equilíbrio e na sustentação da planta. A gente também pode ter raízes escoras, que são muito características de pés de manga e de mangueiras, que são raízes que elas vão sair do meio daqui dos galhos e vão descer em direção ao solo. A ideia, galera, das raízes escoras é funcionar principalmente na expansão e na ramificação da raiz para ela conseguir absorver mais água para conseguir ter o desenvolvimento de toda a copa da árvore e eventualmente também podem ajudar na sustentação. Na Amazônia, galera, a gente tem algumas árvores que podem inclusive desenvolver raízes tabulares, que são raízes que elas formam verdadeiras tábuas ligadas diretamente aqui com o caule, que também funcionam na forma de apoio e de suporte. Geralmente, plantas que têm raiz tabular são plantas que têm uma altura muito alta e que eventualmente elas precisam desse suporte para impedir com que o caule se rompa e caia. A gente tem também algumas raízes mais especializadas, como é o caso, por exemplo, das raízes respiratórias, que são bastante características das árvores de manguezal e das árvores vegetais que crescem em áreas de alagamento, principalmente alagamento por água salgada. É bastante comum que a raiz ela está enterrada no solo, só que a ponta dessa raiz, depois de muito espaço, volta a subir e a ponta dela começa a se sobressair para além do solo. E isso é necessário, galera, porque essas raízes vão realizar as trocas de gases que a planta vai precisar para conseguir sobreviver. É muito comum da gente encontrar nessas raízes estruturas chamadas de pneumatóforos, que são exatamente essas pontinhas que fazem as trocas de gases. Nessa foto aqui, por exemplo, a gente consegue ter uma ideia muito legal de que é uma raiz respiratória. Tá vendo essas pontinhas todas aqui que estão aparecendo em primeiro plano aqui na foto? Todas elas são pontas de raízes respiratórias dessa árvore que está aqui a 50 metros de distância em relação a ela. Ou seja, a raiz ela utiliza esse espaço aqui mais distante para conseguir absorver ar e fazer troca de gases. Bom, e a gente tem também as raízes sugadoras, que são raízes que elas são especializadas em absorver nutrientes de outros vegetais. Calma aí, professor. O senhor falou que toda planta faz fotossíntese para se nutrir. Sim, a maioria delas. Só que existem algumas plantas que elas têm a função e atuam como parasitas. E geralmente essas plantas elas não são tão especializadas em fotossíntese.
Geralmente elas se desenvolvem sobre algum outro vegetal ou alguma outra planta que já está desenvolvida. E nesse caso, essa planta parasita penetra suas raízes dentro do caule da outra vegetal e começa a extrair a seiva e o açúcar que ela está produzindo para conseguir se nutrir. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o caso do cipó-chumbo, que é um tipo de espécie brasileira que cresce sobre árvores, que ela lança raízes que têm estrutura de penetração chamada geostórios, que entram dentro do caule e absorvem a seiva que a outra planta está produzindo para ela mesma conseguir se nutrir. Às vezes a planta hospedeira ela pode inclusive morrer e só ficar viva a planta parasita crescendo aqui no local onde está o caule morto da outra. Bom, galera, agora a gente vai falar sobre caules. Caules, como a gente viu na aula passada, tem a função básica da condução da seiva da planta. Só que ela tem a função secundária de auxiliar no crescimento vegetal lateral ou apical, assim como também trabalhar na sustentação do organismo vegetal. Os dois principais tipos de caule que existe, galera, são os troncos e as estipes. Os troncos são bastante comuns, porque é o que a gente encontra na maioria das árvores. São caules robustos, bem lenhosos, com madeira, resistentes e com bastante ramificação lateral e com bastante galhos, às vezes desde a sua base. Já no caso das estipes, como é o caso, por exemplo, dos coqueiros e das palmeiras, a gente tem um caule que ele não é ramificado, ele não tem galhos. Nesse caso você tem o surgimento daqui do caule e as folhas vão surgir apenas na ponta e na região apical. Só que além desses dois tipos de caule, a gente tem também alguns outros, como é o caso, por exemplo, dos colmos. Caules que têm organização em colmo têm um caule segmentado em várias partezinhas e bem delimitadas, como é o caso do bambu. Geralmente a gente fala que ele é dividido inclusive em gomos. A gente tem os caules chamados de estolhos, que são caules que eles nascem geralmente como se fossem ramificados pelo chão. Geralmente isso daqui, galera, ele vai ser um caule que em cada ponto que ele tocar no solo, ele vai conseguir desenvolver raízes. Esse tipo de caule de estolho, ele é muito comum da gente encontrar, por exemplo, em pés de melancia, em pés de abóbora, e inclusive nessa plantinha aqui que eu coloquei a foto para vocês, que é um pé de morango. A gente tem os caules trepadores. Caules trepadores, galera, são caules muito finos, e que eles têm a capacidade de crescer e ir se prendendo em estruturas mais altas para conseguir ficar mais próximo do sol, permitindo com que suas folhas façam fotossíntese. Esses caules eles emitem um tipo de estrutura bem circular que parece uma mola chamada de gavinha. Esse tipo de caule trepador é o que a gente encontra, por exemplo, no chuchu, assim como a gente tem os caules subterrâneos, que são caules que, apesar de estarem embaixo da terra, não são raízes, mas que têm a função basicamente de acumular reserva energética no formato de amido. E aí a gente vai quebrar um dos primeiros paradigmas da nossa aula, que é a ideia de que batata é raiz. Batata, galera, não é raiz. Batata é um rizoma, batata é um caule. Prova disso é que se você deixar ela parada por muito tempo lá no meio da sua fruteira, ela vai começar a ter o desenvolvimento de brotos e de folhas. Assim como no caso da batata, a gente pode falar do gengibre, que também é um exemplo de rizoma, também é um exemplo de caule subterrâneo. Professor, e a batata doce, ela é uma raiz? Não, galera, a batata doce ela não é rizoma. Batata doce ela é uma raiz que a gente acabou de falar lá anteriormente. A batata inglesa, a batata comum, ela é caule. Batata doce é raiz. E a gente tem também alguns outros tipos de caule, como é o caso dos bulbos. Os bulbos também são caules subterrâneos, só que a diferença deles em relação ao rizoma é o fato de que eles geralmente têm algumas folhas modificadas no formato de escama que protegem geralmente essa estrutura que também está fazendo reserva energética. O melhor exemplo de bulbo que eu posso dar para vocês é o que acontece no caso do cará e do inhame, assim como também o que acontece no caso da cebola. A cebola também é um exemplo de caule no formato de bulbo. E por último, a gente tem o caule do cladódio. Esse caule, galera, ele é um caule especializado em reservar água, ele também tem a capacidade de realizar fotossíntese. Geralmente, plantas que têm o caule do formato de cladódio não têm folhas muito desenvolvidas. Geralmente, eles têm vários espinhos substituindo essas folhas. E isso daqui é o que a gente mais vai encontrar no caso dos cactos e algumas espécies de suculentas. A gente também vai falar na aula de hoje sobre a morfologia dos frutos. Que nem a gente falou nas aulas anteriores, galera, fruto é uma estrutura de angiosperma que tem a função básica de fazer a proteção da semente e tem a função secundária de atrair alguns animais que podem se alimentar daquele fruto e carregar essa semente para ajudar na reprodução. A gente viu, galera, na aula passada, que os frutos eles são divididos em duas partes. O pericarpo, que é formado pelo ovário da flor que se desenvolveu, e a semente, que é o óvulo fecundado junto com seu tecido de reserva.
A gente pode dividir, galera, frutos em 3 tipos básicos. Existem frutos carnosos, frutos secos e pseudofrutos. Qual que é a diferença delas? Quando a gente fala em um fruto carnoso, a gente está falando de um pericarpo, desse tecido daqui, derivado daqui do ovário, que ele é carnoso e suculento, e geralmente pode guardar até bastante açúcar. Fruto seco não tem o pericarpo tão desenvolvido. Resultado, geralmente ele não é um fruto que ele é carnoso nem suculento, ele é um fruto que ele tem uma capinha que parece só uma semente. E a gente tem os pseudofrutos, que são um tipo de estrutura que não são frutos verdadeiros, porque eles se derivam geralmente de alguma outra estrutura da flor que não é o ovário. E a gente vai entender quem são cada um desses tipos agora na nossa aula. Começando pelos frutos carnosos. Fruto carnoso, galera, como eu falei, são aqueles frutos suculentos, que geralmente quando você corta ele no meio, ele vai liberar alguma seiva, tem algum acúmulo de açúcar ou que acumula bastante água. Apesar da gente saber que existem alguns frutos carnosos que têm uma casca às vezes um pouquinho mais rígida, coriácea ou até mesmo fibrosa. Frutos carnosos, galera, eles podem ser divididos em 2 subtipos. Existem as bagas e as drupas. Qual que é a diferença delas? Bagas, galera, são frutos carnosos que dentro deles tem a formação de várias sementes derivadas de vários óvulos diferentes. Nesse caso, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o caso da goiaba e o caso do tomate. Sim, biologicamente falando, tomates são frutos. E drupas são frutos carnosos que ao invés de terem várias sementes, têm apenas um único caroço derivado de apenas um único óvulo. Nesse caso, galera, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o pêssego e o abacate. Alguém consegue me dar mais algum outro exemplo de fruto que seja uma drupa? Deixa aí nos comentários que a gente vai ver daqui a pouco. Só que uma curiosidade que às vezes também eu coloco na aula que as pessoas confundem é o caso, por exemplo, da azeitona. A azeitona também é um tipo de fruto, no caso, uma drupa, porque também tem apenas um único caroço dentro dela. Um exemplo de baga que também foge um pouquinho aqui ao que a gente conhece como fruto é o caso, por exemplo, da abóbora, o caso do pimentão e da berinjela, que são frutos que têm várias sementes dentro dele, todos eles derivaram, obviamente, de uma flor. Fruto seco, professor, tem algum? Também. Fruto seco, galera, são aqueles que a gente fala que tem um mesocarpo seco, ou seja, eles não são frutos que vão ter aí uma camada que tem açúcar ou uma camada que tenha muito acúmulo de água. Nesse caso, eles não se desenvolvem muito, e a gente pode dividir o grupo dos frutos secos em 2 subgrupos, os frutos deiscentes e os frutos indeiscentes. Frutos deiscentes são geralmente frutos que eles acontecem e se desenvolvem dentro de vagens. Só que são vagens que se abrem naturalmente quando o fruto amadurece, como é o caso dos legumes. O melhor exemplo do fruto legume que eu posso dar para vocês é o feijão. E aí reparem no detalhe, galera. Biologicamente falando, legume não é qualquer coisa vegetal que a gente consome que não é doce. Legume é o fruto que dá dentro de vagem, que se abre, como é o caso do feijão, das vagens, feijão de corda e algumas outras séries também de frutos desse formato. Lomento é um tipo de fruto deiscente que eles geralmente formam a vagem, só que é uma vagem segmentada, e geralmente esse segmento ele se abre e libera também aqui o seu frutinho seco. O melhor exemplo de lomento que eu posso dar para vocês é um tipo de frutinho que aparece no meio de alguns terrenos baldios conhecido como carrapicho, que é aquela coisa que gruda no meio da roupa e que você tem que tirar arrancando, que dá um trabalho gigantesco. Frutos indeiscentes, galera, são frutos secos que eles geralmente não se abrem e não são liberados no meio do ambiente nem quando eles estão maduros. E aí a gente tem 3 subtipos: cariópse, aquênio e as sâmaras. O fruto do tipo cariópse são geralmente frutos que eles se desenvolvem em espigas. E aí o melhor exemplo que a gente pode dar é o milho. Na espiga do milho, cada grãozinho de milho é um fruto. E nesse caso a gente tem aqui uma cariópse. Aquênio são geralmente quando você tem alguns frutos que eles se ligam a, de repente, a estrutura de sustentação deles em apenas um único ponto, como é o caso do girassol. O girassol ele não dá em espiga. O girassol ele é uma flor que quando ela se desenvolve e forma os frutos, formam aquelas sementes. A semente do girassol é o fruto. Só que você tem a formação de várias sementes dentro do mesmo disco da flor, e geralmente eles ficam ligados apenas pela pontinha deles e se soltam com muita facilidade. A gente também tem as sâmaras, que são frutos secos que não se abrem, que a principal característica dela é o desenvolvimento de uma estrutura alada, que está ligada aqui junto com a semente. E isso daqui é importante porque são frutos que dependem da ação, às vezes, do vento para serem dispersos pela natureza, como é o caso, por exemplo, da semente de cabreúva.
Tem gente que acha, inclusive, que esses frutos secos aqui, quando encontra ele, são asas de inseto, porque elas têm uma aparência muito semelhante. Só que são frutos que geralmente eles são levados quando bate alguma corrente de vento naquele vegetal. E por último, a gente tem os pseudofrutos, que são os frutos falsos. Nesse caso, galera, o que vai acontecer é que você vai ter um fruto se desenvolvendo, só que a partir de uma outra estrutura que não é o ovário, e que pode ser de repente o receptáculo floral. Existem 4 tipos de pseudofrutos, galera, que são frutos falsos. O primeiro deles são os pseudofrutos simples, que são os pseudofrutos que se desenvolvem da base da flor. Nesse exemplo dessa foto aqui, galera, a gente tem um exemplo de uma flor, que é a flor do caju. Se a gente olhar um caju, na realidade, aquilo que a gente come não é o fruto é a castanha. Essa parte daqui de baixo nada mais é do que aqui a base do receptáculo da flor que se desenvolveu, só que o ovário da flor vai virar aqui um fruto seco, que é a castanha. As maçãs e as peras também são exemplos de pseudofrutos simples. O fruto, no caso desses tipos de estrutura, são essa região mais durinha daqui do meio, com as sementes aqui internas. O que a gente come, que é a parte suculenta, na realidade é a base da flor que cresceu e se desenvolveu ao redor do que seria o fruto verdadeiro e das sementes. Ou seja, elas são frutos falsos. A gente também tem os pseudofrutos que a gente chama de agregados, que são pseudofrutos que eles derivaram de mais do que apenas um único ovário, e geralmente dentro de uma única flor. Por exemplo, nessa flor aqui de morango que eu coloquei aqui para vocês. Na flor do morango, internamente dentro dela, você não tem apenas um único ovário, você tem vários ovários separados e todos eles dentro da mesma estrutura. Resultado, como todos eles são fecundados, você vai ter a formação de vários microfrutos associados entre si, só que derivados de apenas uma única flor. O morango, galera, uma curiosidade dele é que ele não é um fruto verdadeiro. Na realidade, o que a gente come é a base da flor. O fruto do morango, na realidade, são aqueles pontinhos aqui que a gente tem espalhados que são o que a gente acha as sementes. Só que no fundo, são os frutos. O que a gente come é o receptáculo floral. A gente também tem outros 2 tipos de pseudofrutos. Os pseudofrutos múltiplos, eles são derivados do que a gente chama de inflorescência. Ou seja, você vai ter uma estrutura com várias flores, cada flor tem um ovário e todos esses ovários são fecundados, e cada um deles forma um fruto, só que eles acabam se unindo e formam aqui um agregado completo de pseudofrutos múltiplos. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês é o caso do abacaxi e do ananás. Nesse caso, cada gominho daqui do abacaxi ou do ananás é um fruto diferente, só que a gente chama ele de pseudofruto múltiplo porque no final das contas todos eles ficam grudados e atrelados. Calma aí, professor, mas qual é a diferença de um pseudofruto múltiplo para um agregado que o senhor acabou de falar? No caso do agregado, a gente vai ter apenas uma única estrutura e uma única flor com vários ovários. Aqui a gente tem várias flores, cada uma com um ovário. E por último, a gente tem aqui os pseudofrutos partenocárpicos. E esse daqui, galera, o melhor exemplo que eu posso dar para vocês é a banana. Qual é a curiosidade desse fruto partenocárpico? Na botânica a gente fala que ele é um fruto feminista, porque ele é um fruto que ele deriva de uma flor que não precisa de polinização, ou seja, a flor sozinha, só com seu aparelho reprodutor feminino se desenvolve, sem precisar do material reprodutivo masculino do grão de pólen. Nesse caso, galera, a banana, ela é o melhor exemplo disso daqui, porque ela é uma fruta que a flor dela se desenvolve sozinha e vira fruto sem precisar de polinização e de fecundação, tanto que banana não tem semente. Professor, se banana não tem semente, como que ela se reproduz? As bananas, elas têm um caule subterrâneo, e às vezes aquele caule ele pode começar a gerar brotos novos ao redor de um terreno, e a partir daquilo ali ela consegue se espalhar e consegue se desenvolver. Bom, galera, finaliza a nossa aula de hoje agradecendo pela atenção de vocês. É uma aula com bastante informação, só que é uma aula para a gente desmistificar alguns conceitos ligados com botânica e para a gente mudar a nossa forma de enxergar aí como que as plantas se comportam. Que nem eu falei, planta é muito mais interessante e muito mais legal do que a gente pode pensar e do que a gente imagina. Bom, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.